nossos lares, em nossa vida, a provisão de Deus. E por isso essa noite, Pai, pedimos que céus, Pai, permaneçam abertos, ó Deus, e que dos céus, Pai, a Tua palavra possa estar falando ao nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida essa noite. Eu não sou nada, Pai, a mensagem é tudo, Senhor, é tudo, Pai. O que vem dos céus é perfeito, é suave, é agradável e nos leva a viver o melhor tempo das nossas vidas nessa terra. Por isso, Pai, o nosso coração está pronto, receptivo, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua voz essa noite. Fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Amém. Deus ministrou uma palavra ao meu coração, e o tema dessa noite é no deserto. Gostaria que você falasse isso para alguém que está aí perto de você. Falar: no deserto, irmão. É no deserto. É no deserto, gente. Ah, sim. Deus, Ele não tem lugar para provar o seu amor e o seu cuidado. Até mesmo no deserto, Ele vem com poder e graça sobre as nossas vidas. Eu queria que você abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos iniciar nesse texto. Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1. Mateus 4, 1. Enquanto você vai abrindo, não esqueça, quinta-feira é especial, quinta-fé, aqui na igreja, 20 horas. Domingo é domingo de Santa Ceia, você não pode perder. 4 horários aqui na igreja: 10 horas, 5 horas da tarde, 6h30 e também às 8h30 da noite, amém? Mateus capítulo 4, verso de número 1, diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou acima à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo se levantou, o levou a um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Até aqui. O que eu vejo através dessa mensagem, primeiramente, é que ninguém é isento de passar por desertos. Ninguém é isento de determinados momentos na vida enfrentar desertos. Desertos acontecem. A vida, ela não é aquele conto de fadas que quando nós somos crianças imaginamos ser e viveram felizes para sempre. Há momentos na vida que desertos são eminentes e são reais na nossa história. E isso acontece por quê? Porque a vida, ela é cíclica. Ela é feita por ciclos, estações. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições. Eu ficaria totalmente conturbado se o versículo terminasse aí. Jesus dizendo: no mundo
tereis aflições, mas não termina assim, continua dizendo, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós temos a direção que podemos caminhar para vencer. Se ele venceu o mundo, nós temos a esperança que também podemos trilhar o caminho que ele trilhou e também vencer. Ei, deserto não é o fim do processo, é uma estação que nós passamos. É apenas uma estação. Mas agora, o que fazer com os desertos? Eles estão vindo para destruir a gente? Será que deserto é enviado para acabar conosco? Será que deserto é enviado para trazer dano à nossa história? Será que esse seria o papel de um deserto na nossa vida? Veja bem, quando Jesus é levado ao deserto, ele não é levado por Satanás ao deserto, é o próprio Espírito Santo que o leva ao deserto. Tudo em nossa vida é num direcionamento que Deus vai trazendo para nós. Então, se o Espírito Santo nos reservou alguns desertos, esses desertos não vieram para a nossa destruição. Os desertos que Deus preparou para nós, eles não vieram para trazer destruição. A palavra diz que o Espírito é o consolador, ele não é o destruidor das nossas almas, não, ele é o consolador, é ele quem intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Quando nós não sabemos o que orar, ele ora por nós, ele intercede em nosso favor. Não poderia o Espírito tentar levar-nos para um lugar onde nós veríamos a morrer, não. O deserto ele tem papéis fundamentais na nossa história. O deserto tem papéis importantíssimos na construção do nosso ser. Ora, deserto é lugar de gerar intimidade com Deus. Deserto é lugar de preparação. Todo deserto vai te preparar para um lugar a qual Deus tem selecionado para você. Antes de toda a bênção vai ter um deserto. É necessário passar por um tempo de preparação para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus nunca vai nos colocar em um lugar, Deus nunca vai nos dar uma bênção a qual nós não estamos preparados para recebê-la, porque se recebemos uma bênção que não estamos preparados, a bênção, ao invés de ser bênção, traz maldição para as nossas vidas. Deserto é um lugar de confronto, é onde nosso eu é confrontado, é onde é retirado de dentro de nós tudo aquilo que nos atrapalha. É o deserto que extrai dentro de nós tudo aquilo que há de ruim de nós e coloca tudo aquilo que é bom de Deus dentro das nossas vidas. É no deserto, e é no deserto é o lugar para você vencer. Declare para alguém: é no deserto o lugar que Deus preparou para você descer. Usa a sua mão de profeta e declara: é para você vencer nesse deserto. Você não é posto no deserto para perder, você é posto no deserto para vencer. Agora, claro, o povo de Israel passa 40 anos no deserto, 40 anos caminhando em círculos no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. Veja a diferença. Uma nação toda fica 40 anos. Apenas um único homem, o perfeito, o soberano, o único, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fica 40 dias. Entenda que o processo pode ser diferente dependendo da minha posição diante do deserto. O que determina a quantidade de tempo que eu vou passar no deserto ou pelo processo do deserto é o meu posicionamento. É o meu posicionamento que vai definir o quanto de tempo eu vou permanecer no deserto. É como que eu me comporto diante da escassez. Porque deserto significa isso, escassez. É um lugar de poucos recursos. Quando Jesus estava pregando à multidão, ele estava num lugar desértico, e a multidão não parava de chegar, e ali as pessoas já estavam dias ouvindo a palavra de Deus, e
Os discípulos falam: mestre, nós temos que despedir essa multidão, porque o caminho deles é muito longo, se eles ficarem aqui nós vamos ter que dar alguma coisa para eles comerem, mas nós não temos nada. E aí aparece a história, aquele menino com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes no meio de um deserto, com uma multidão para ser alimentada, não era muita coisa, ainda se mantinha a escassez, porque era insuficiente. Agora nós não vemos diante da palavra de Deus, Jesus olhar para aqueles 5 pães e 2 peixes e dizer: é pouco, não vai dar, insuficiente. Não. O comportamento de Jesus é outro. Diz que ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ergue aos céus e agradece, porque no momento da escassez, aquilo que você tem nas mãos pode ser pouco, mas quem agradece vive o milagre da multiplicação. Aleluias! O milagre da multiplicação vai acontecer enquanto eu agradeço. Sabe isso que Deus tem deixado nas suas mãos? Agradece, irmão. Mas era mais antes, pastor. Mas agradece o que você tem. Agradece o que Deus tem confiado para você. Pois aquele que honra com aquilo que tem em mãos, se é pouco, Deus garante que lá colocar você sobre o muito. Ei, quando a nossa mente é honrar a Deus com aquilo que temos, mesmo que parece ser pouco, e nós honramos a Ele, Ele traz mais sobre as nossas vidas. É uma questão de confiança. No deserto foi que Abraão ficou poderoso. Abraão não era simplesmente rico, ele era poderoso, detentor de exércitos. Aonde que ele é erguido? No deserto. Quando ele estava saindo da sua terra, a um destino que Deus apenas havia falado para ele: sai da tua terra, da tua parentela, que ele mostrarei uma terra. Ele não sabia qual era a terra, mas ele foi por causa de uma palavra. A palavra pode te levar para o meio do deserto, mas a palavra também vai trazer bênçãos gigantes para você no meio do deserto. Diz que depois que ele se separa de Ló escolhe a campina, onde havia pastos verdejantes, onde era bom aos olhos, e Abraão vai para os montes, escasso, cheio de pedra, não tinha pastagem, mas ele tinha uma palavra sobre a vida dele. E lá no meio das pedras, eu não sei como, lá no meio da escassez, eu não consigo compreender, mas lá o rebanho dele só cresceu, a riqueza dele só aumentou, porque Deus estava com ele. Ei, Isaac, o filho de Abraão, depois vem Abraão já estava morto e veio uma fome imensa sobre a terra, assim como aconteceu também nos dias de Abraão. Deus fala: fique em Gerar. Sabe o que era Gerar? Deserto. A terra de Gerar era desértica, havia sequidão na terra. Sabe o que Isaac fez? Ele semeia, e sabe o que acontece? Naquele mesmo ano, ele colhe 100 por 1. De cada grão que ele semeou, 100 ele colheu. Ou seja, Deus, ele não escolhe o tempo, não escolhe o ano, não escolhe a situação. Deus consegue prosperar homens em meio a situações de escassez. O deserto só é um sinal de sequidão para quem não teme a Deus. Porque aquele que teme a Deus confia no Senhor e encara o deserto de forma diferente. Mas pastor, eu tenho um deserto na minha vida. Ora, para quem é de Deus, assim como eu creio que você é de Deus, deserto é lugar de
provisão. Deserto é lugar de provisão. Deus está provendo no meio do deserto, porque o lugar físico não determina o poder de Deus, é o meu lugar espiritual que determina a bênção de Deus sobre a minha vida. Efésios diz que nós estamos diante de Deus, assentados juntamente com Cristo à direita do Todo-Poderoso. Quando nós estamos em Cristo, o lugar que nós estamos é à direita do trono do Deus Criador dos céus e da terra. O Evangelho de João diz: sem mim nada vocês poderão fazer, mas aquele que permanecer em mim pode dar frutos. O fruto ele acontece, João, não porque nós estamos numa terra boa, é porque nós estamos plantados em um Deus que é bom e poderoso. Ah, sim. Deserto é lugar onde Deus apresenta codornizes, maná, tem coluna de fogo, tem nuvem dando a direção, encobrindo o sol. Ah, sai água da rocha, sabe? Deserto é lugar de ver a mão poderosa do Senhor agindo em nosso favor. Ah, você lembra de Agar? No meio do deserto em Beceba? Acaba a água, ela larga o filho Ismael. Mas diz a palavra que Deus ouviu o choro do menino. No meio do deserto, Deus escuta a tua voz. No meio do deserto, Deus não abandonou você. Deus continua com você. No meio do deserto Ele continua. Quem tem promessas de Deus aqui na vida? Quem tem promessas de Deus? O menino tinha promessa e Deus não esqueceu dele. O menino tinha promessa, Deus não desamparou ele. Ei, se você tem promessa de Deus, Deus não está abandonando você, nem desamparando você. Ele permanece fiel para cumprir as suas promessas. O plano de Deus, ele nunca foi deserto para a nossa vida. Você sabia disso? O plano original de Deus, Vitor, nunca foi. Quando Ele cria a raça humana, Ele coloca dentro de um jardim. Era deserto esse jardim, pastor Fábio? Não era. Tinha tudo lá. A provisão de Deus era total. Quando o povo de Deus está sofrendo na mão dos egípcios, Ele tira o povo de lá e leva para uma terra que manava leite e mel. Por quê? Porque o desejo do coração de Deus não era que o povo ficasse 40 anos no deserto, era que o povo passasse toda a vida desfrutando das bênçãos que Deus tinha preparado para eles. Mas sabe que mesmo em meio aos desertos, Deus estava provendo para o povo. É no meio do deserto que Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar quando faltam as coisas em nós. Deus vai se manifestar com poder e graça, não quando nós temos, mas quando nós não temos e não sabemos de onde poderá vir. E nós olhamos para os montes e dizemos: nós confiamos, nossos olhos se erguem e dizem: nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando nós confiamos nele, Ele sobre as nossas vidas derrama provisão e graça. O deserto, ele é o lugar da manifestação poderosa de Deus. Se você acha que você está passando por um deserto, saiba de uma coisa: Deus está pronto para manifestar poder e graça sobre a sua história. Agora, não é porque Deus vai começar a prover, está provendo no meio do deserto, que nós temos que nos acostumar com o deserto. Porque o deserto não é o nosso destino. O deserto é apenas a passagem. Não é para ter habitação no deserto. Deserto é para retirar os ensinamentos que Deus quer trazer para nós. Uma coisa é certa: se você está passando pelo deserto, você está a caminho da terra que Deus lhe prometeu. Isso é certo. Agora, é no deserto também que nós vemos
que o inimigo ele tenta nos tirar do que Deus nos prometeu. É no deserto, é no meio do deserto, no nosso ponto de fragilidade, que Satanás vem e tenta bagunçar a nossa cabeça. É no meio do deserto, quando nós estamos feridos, quando nós estamos cansados, quando nós estamos desanimados porque o sol é muito quente e as dificuldades se levantam cada vez maiores, aparentemente. É nesse momento que o inimigo vem e tenta nos destruir. Jesus estava 40 dias de jejum. Por que Satanás não apareceu no dia de número 3? Porque a palavra diz que ele aparece no dia 40º dia, é isso que fala, 40º dia. Por quê? Porque ele teve fome. É diante das nossas necessidades físicas, nossas necessidades naturais, que Satanás vai tentar enganar, nos enganar. É nesse momento. As maiores guerras que nós vamos enfrentar em nossa vida, elas não são externas, elas são internas. As maiores guerras que o cristão enfrenta, não é a pessoa que te fechou no trânsito, não é o teu patrão, não é. As maiores guerras que nós enfrentamos estão dentro da nossa mente. Satanás ele tenta agir na nossa mente. Olha a proposta que ele começa a fazer a Jesus. Ele diz assim: se tu és, faça isso. Se tu és, faça aquilo. Ele começa a colocar Jesus contra a parede, dizendo: mostra então que você é quem diz que você é. Mostra aí que as pedras virem pães agora, mostra. Se tu és, faça. Olha, Satanás ele é perito em formular ideias aonde eu serei o centro da situação. Satanás é perito em formular ideias onde nós vamos tirar Jesus do centro da nossa vida. Ele vai dizer assim: se tu és bom naquilo que tu estás fazendo, para de confiar em Deus e faz por você mesmo. Faz por você mesmo. O que Jesus começa a rebater Satanás é que ele não precisava fazer para ser, ele já era, então por isso ele fazia. Jesus não mostrava milagres e sinais para mostrar que ele era filho de Deus, ele era filho de Deus, por isso que ele fazia. Cristão não precisa ficar fazendo coisas para tentar conseguir a salvação, você já é porque Cristo já fez. Quem é de Cristo não precisa se esforçar para fazer, precisa receber aquilo que Deus tem para enviar às nossas vidas. Você não precisa se esforçar, você já é filho de Deus. Quando você recebe Jesus, João capítulo de número 1, verso de número 12 diz: e em Jesus, aos que o receberem, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Há um poder sobre a sua vida que Satanás tenta anular, dizendo: será que você é mesmo? Será que você é? Você está passando por tal dificuldade, será que Deus te ama? Será que Deus está com você? Sim, Deus te ama e Deus está com você. Ah, sim, Deus me ama e Deus está comigo. Quando nós entendemos isso, quando nós ganhamos essa batalha em nossa mente, Satanás ele tenta apresentar algo que ele vem nos dar. Olha o que ele fala para Jesus: leva ele a um alto monte e diz: te darei todos esses reinos. A palavra diz que todo joelho dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Satanás não pode dar nada para ninguém, Satanás só vem para tirar. Ah, sim, ele vem para tentar tirar a comunhão com Deus, ele vem para tentar tirar você dos caminhos de Deus. É isso que ele tenta fazer, ele apresenta como se está dando, mas ele não está dando nada. E agora, Jesus repreende novamente com a palavra, permanece fiel às Escrituras, e sabe o que acontece? Satanás sai. Toda vez que você permanece fiel em meio aos desertos, sabe o que Satanás faz? Faz assim, ó.
sai. Satanás, sai. E sabe o que acontece aqui? Jesus não é retirado do deserto ainda. Jesus permanece no deserto. E a palavra diz que os anjos vieram e o serviram. Porque toda vez que você vence o deserto, você não sai do deserto, mas você recebe as bênçãos que Deus tem preparado para você no tempo do deserto. Ei, há bênçãos preparadas para você mesmo no tempo do deserto. Como isso, pastor? Como que Deus pode preparar bênçãos no meio do tempo do deserto? Você lembra do povo de Israel que ficou 40 anos? Ele não ficou 40 anos passando necessidade no meio do deserto, não. A palavra diz que a geração que saiu, aqueles que tinham 20 anos acima, nenhum deles que saiu do Egito entrou na terra prometida. Porém, Deus trouxe provisão para todos eles enquanto eles estiveram no deserto. A palavra é bem clara que ela diz assim: a roupa não desgastou, porque não tinha shopping, mulheres. Não tinha. Graças a Deus, diz os homens. O sapato, a sola do sapato não gastou. Gente, que material é esse que 40 anos de uso não gasta? Você conhece material assim? Eu não conheço esse material, gente. Se alguém conhece, me apresenta. Eu não conheço. Mas quando Deus está trazendo provisão, as coisas perduram. É o que estava acontecendo com Israel. Israel estava no Egito, o povo estava rebelde, estava descontente, estava pensando nas cebolas que eram lá do Egito, estava pensando naquilo que eles estavam passando lá no Egito, que era muito melhor. Lá tinha ar-condicionado, Deus aqui não tem. Deus manda uma nuvem, Deus manda coluna de fogo à noite. Deus faz isso para manter o povo aquecido, manter o povo longe do calor. Era um povo reclamão e rebelde, mas Deus havia feito uma aliança com Moisés, e Deus não quebra alianças. Por isso que ele manteve o povo. Agora vamos pensar comigo. Eram mais de 2 milhões de pessoas no meio de um deserto. Deus estava mantendo mais de 2 milhões de pessoas que só reclamavam. Tudo reclamavam, mas Deus estava mantendo. Agora pensa comigo. Deus fez uma aliança, uma nova e eterna aliança, com o sangue de Jesus na cruz. E Deus nos tornou co-herdeiros da herança. Quanto mais Deus não vai cuidar de você que só agradece a Ele? Quanto mais Deus não vai ter um cuidado com a sua família, que você só glorifica Ele em tudo aquilo que você faz? Quanto mais Deus não vai estar contigo nessa época que você está passando? Quanto mais não há provisão dos céus derramada sobre a sua vida? Sim, eu creio nisso, que Deus se cuidou daquele povo que só reclamava, que não estava a fim de estar mais com Deus. Quanto mais Ele não vai cuidar daqueles que são hoje filhos e estão debaixo da promessa, estão juntos com Cristo. Deus tem um cuidado especial para você nessa época. Eu não sei se você tem fé para receber, mas eu vou declarar isso sobre você essa noite. Aleluias! Há provisão de Deus para você em meio aos desertos. Sim, há provisão de Deus para o nosso tempo, e é agora. Não vai passar a geração. Vai ser com você, irmão. Vai ser com você, vai ser com você, vai ser com você. Sim, vai ser. Agora não esqueça, as provisões no deserto são apenas uma demonstração do que te aguarda na terra que Ele tem preparado para você. Lembra do ciclo? Deserto é um ciclo. Se Ele está provendo no meio do ciclo ruim, é porque logo após do ciclo ruim, vem o ciclo bom do Senhor, vem a terra prometida do Senhor. Ei!
Se Deus está te mantendo agora, glorifica a Ele e te prepara, porque está vindo o tempo favorável do Senhor sobre a sua história. Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? Aproveite o deserto para crescer. Aproveite o deserto para se estruturar. Aproveite o tempo do deserto para se tornar valente mesmo. Aproveite o tempo do deserto para ter intimidade com Deus. Quanto mais deserto, mais intimidade com Deus. Quanto mais apertar a coisa, mais joelho vai para o chão. Quanto mais desafio aparecer, mais confia em Deus. O tempo do deserto é um tempo de preparação. Eu fico pensando, o mundo todo passando por essa situação já faz um ano, um pouco mais de um ano em alguns lugares. Gente, a onda que Deus está preparando para nós vivermos daqui uns tempos, de provisão, de bênção, de manifestação da glória de Deus. O que nós estamos experimentando agora é um momento no meio dos desertos, mas vem mais de Deus por aí. Pai, nos inunda, Pai, com uma onda de poder e graça, Pai. Sim, em nome de Jesus, vamos viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Eu declaro sobre a sua vida, erga a sua mão, você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem prometido para você. Permaneça, 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 que a provisão de Deus está chegando sobre a sua vida. Sim, deserto é lugar para crescer, e deserto é lugar de vencer. Você vai vencer, você já está vencendo, nós já estamos vencendo. O deserto é de Deus, sim, para Deus nos preparar para viver o melhor tempo das nossas vidas. Quem crê nisso, quem crê nessa palavra, aleluias, glórias a Deus. Feche seus olhos por um minuto. Feche os olhos por um minuto. Aleluias. Aleluias. Sim, Deus. Tu permanece o mesmo, Pai, ontem, hoje e eternamente. A tua essência é a mesma e não muda. Esse é quem tu és. Aquele que fez, fará novamente. E continuará fazendo eternamente. Ele é o Deus, Ele é o Deus que se apresenta em meio aos desertos. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Você pode declarar isso essa noite? Esse é quem tu és. Sim, tu és, Senhor. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu Esse é quem tu és. és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és.
Eu creio nisso. O Espírito Santo de Deus está movendo essa